Meu marido me chamava de burra todos os dias, até o dia em que ele descobriu o meu diploma de mestrado. E eu deixei ele implorar perdão. Burra? Só se for ele. Mas antes disso, olha como tudo começou. Meu nome é Camila Andrade. Tenho 29 anos e moro em São Paulo. Mais especificamente, eu morava num apartamento simples na Aclimação. Eu trabalhava como atendente numa cafeteria na Rua Vergueiro. Era um trabalho simples, honesto, tranquilo. Eu servia cafés, fazia cappuccinos, conversava com os clientes. Nada de especial, mas eu gostava. Era uma vida sem pressão, sem competição, sem estresse. Exatamente o que eu queria. Até que conheci Eduardo. Ou Dudu, como todo mundo chamava. Dudu trabalhava numa empresa de marketing em Itaim Bibi. Ele usava terno todos os dias, gostava de falar sobre negócios, sobre crescimento profissional. Ele se achava muito inteligente. Muito mesmo. E eu deixava ele pensar isso. Porque algumas verdades machucam mais quando reveladas na hora certa. A verdade é que eu tinha meus motivos para esconder meu diploma. Motivos que em breve fariam todo sentido. A primeira vez que percebi o quanto Eduardo me subestimava foi num churrasco. Era aniversário do melhor amigo dele, o Thiago. A festa era numa casa em Moema. Todo mundo estava lá, amigos dele, colegas de trabalho, todo mundo. Eu estava tentando me enturmar, conversando com o pessoal. Até que alguém perguntou sobre faculdade. Camila, você estudou o quê? Antes que eu pudesse responder, Eduardo soltou. Ah, ela não fez faculdade não. Ela é mais prática, sabe? E deu risada. Aquela risada que finge ser inocente, mas não é. Os amigos riram junto. Não todos, mas alguns riram. Ele continuou. Gente, ela é ótima. Mas cabeça? Zero. Senti meu rosto ficar quente. Não de vergonha, mas de raiva contida. Forcei um sorriso e fiquei quieta. Olhei para ele e pensei, um dia você vai descobrir quem eu realmente sou. Mas ele não sabia que naquele dia tudo começou a mudar. As semanas passaram e Eduardo continuou com os comentários. Em casa, ele revirava alguns papéis meus, porque eu ainda tinha um currículo antigo guardado. Ele pegou, leu e jogou na mesa. Com esse currículo, você só serve para esse emprego mesmo. Eu respirei fundo. É o suficiente para mim. Mas não é o suficiente para ninguém que quer crescer na vida, Camila. Ele falava como se eu fosse uma criança que não entendia nada. Num domingo, fomos almoçar na casa da mãe dele em Vila Mariana. A cunhada, Patrícia, sempre teve uma quedinha por me diminuir. Durante o almoço, ela comentou, meu irmão merecia alguém no mesmo nível intelectual dele, né? Eduardo deu risada. É, né? Mas amor não escolhe essas coisas. A mãe dele também entrou na conversa. Camila, você nunca pensou em fazer uma faculdade? Hoje em dia ninguém vai pra frente sem diploma. Eu sorri. Quem sabe um dia, dona Vera. Se ela soubesse. Mas eu continuava em silêncio, guardando, observando. Eduardo começou a ter problemas no trabalho. Ele trabalhava numa empresa familiar do tio dele. A empresa estava enfrentando dificuldades financeiras. Clientes saindo, projetos travados, tudo desorganizado. Ele chegava em casa estressado todos os dias. Não aguento mais aquele lugar. Tudo é uma bagunça. Você já tentou reorganizar os processos? Eu perguntei. Reorganizar? Camila, você não entende nada de gestão empresarial. Entendo mais do que você imagina, pensei. Mas não falei nada. Ele tentou fazer uma apresentação importante para manter um cliente grande. Passou dias preparando. No dia seguinte à apresentação, ele chegou em casa arrasado. Perdi o cliente. Disseram que minha proposta estava confusa, mal estruturada. Eu ouvi ele reclamar, mas por dentro eu sabia exatamente o que estava errado. Eu poderia ajudar, mas ele nunca aceitaria a ajuda de alguém que considera burra. Mas eu sabia exatamente o que estava acontecendo. E eu era a única que podia salvar tudo. Ele só não sabia disso ainda. Eu comecei a ajudar Eduardo sem ele saber. Quando ele deixava documentos na mesa, eu olhava. Quando ele dormia, eu abria o notebook dele e estudava os projetos. E então, eu começava a deixar ideias por aí. Escrevia estratégias em post-its e colava no espelho do banheiro, como se fossem lembretes aleatórios. Segmentar público por faixa etária, analisar concorrência regional. Eduardo via e achava que tinha pensado nisso. Um dia, ele até comentou, sabe que eu tive uma ideia genial hoje? Eu sorri. Que legal, amor. Deixei relatórios impressos na mesa dele, sem assinatura. Ele achava que era algum estagiário novo da empresa. A empresa começou a melhorar. Os projetos fluíam melhor. Os clientes voltaram a confiar. Eduardo estava eufórico. Chamou os amigos para comemorar num bar em Pinheiros. É porque eu sou inteligente, né? Finalmente tá dando certo.
Eu estava lá, ouvindo tudo. Meu Deus, o homem se acha um gênio porque eu fiz o trabalho dele. Foi numa quinta-feira que tudo começou a mudar de verdade. Eu estava trabalhando na cafeteria quando um homem entrou. Ele olhou para mim e arregalou os olhos. Camila? Camila Andrade? Eu reconheci na hora. Era o Felipe, colega da minha turma de mestrado na USP. Felipe. Nossa, faz tempo. Conversamos um pouco. Ele me contou que agora trabalhava como consultor empresarial. E você? Continua na área? Não, dei uma pausa, menti pela metade. Ele comentou que estava ajudando uma empresa em dificuldades. Aliás, você não conhece a empresa do Eduardo Farias, conhece? Estou tentando ajudar eles. Meu coração disparou. Conheço sim. Preciso de alguém que entenda de reestruturação. Lembrei de você. Seu TCC foi brilhante. Respirei fundo. Manda os detalhes. Vou pensar. Quando ele saiu, fiquei parada. Era a minha chance. A chance de mostrar quem eu realmente era. Passei o fim de semana pensando. Será que valia a pena? Revelar tudo agora? Liguei pro Felipe na segunda-feira. Aceito o trabalho. Sério? Ótimo. Vou te apresentar pro dono da empresa semana que vem. Era o tio de Eduardo. Preparei tudo. Revisei meu portfólio, atualizei meu currículo, separei meu diploma de mestrado. Pela primeira vez em anos, eu ia usar minha verdadeira formação. Eduardo nem desconfiava. Ele estava ocupado comemorando as conquistas dele no trabalho. Na quarta-feira, recebi a confirmação. A reunião seria na sexta, às 14 horas, no escritório da empresa. O mesmo escritório onde Eduardo trabalhava. Sorri sozinha. E aqui começa a verdadeira virada. Sexta-feira chegou. Me arrumei com cuidado. Roupa executiva, cabelo preso, maquiagem leve mas profissional. Eduardo saiu para trabalhar sem nem me olhar direito. Tchau, amor. Hoje tenho reunião importante. Eu também respondi baixinho. Ele nem ouviu. Cheguei no prédio às 13h50. Subi pro andar da empresa. O coração batia forte, mas eu estava calma, confiante. Entrei na sala de reuniões. O tio de Eduardo, senhor Armando, me cumprimentou. Prazer, Camila. O Felipe falou muito bem de você. O prazer é meu. Sentei, coloquei minha pasta na mesa. Esperei. 10 minutos depois, a porta se abriu. Eduardo entrou segurando papéis, falando com um colega. Ele olhou para a mesa. Me viu. Congelou. O rosto dele ficou branco. Cê Camila? Oi, Eduardo. O silêncio na sala era ensurdecedor. Senhor Armando pareceu confuso. Vocês se conhecem? Sim, eu disse calmamente. Ele é meu marido. Eduardo tentou falar, mas não saiu som. Abri minha pasta e coloquei meu diploma na mesa. Prazer. Camila Andrade. Mestre em administração pela USP e especialista em reestruturação de empresas. A sala ficou em silêncio absoluto. Eduardo olhava para mim, depois pro diploma, depois para mim de novo. Você tem mestrado? Tenho. Terminei há 4 anos. E nunca me contou. Você nunca perguntou. Só assumiu. Senhor Armando interveio. Espera. Você tem mestrado pela USP e trabalha numa cafeteria? Por escolha, respondi. Eu queria uma vida tranquila. Sem pressão. Sem precisar provar nada para ninguém. Olhei direto pro Eduardo. Mas parece que algumas pessoas precisam aprender a não subestimar os outros. Eduardo tentou se defender. Camila, eu não sabia. Não sabia? Ou não quis saber? Me chamou de burra, Eduardo. Na frente dos seus amigos, da sua família. Disse que eu não tinha cabeça. Que meu currículo era fraco. Abri minha pasta e mostrei relatórios. Sabe aquelas ideias geniais que você teve nas últimas semanas? Fui eu. Todos os relatórios, todas as estratégias. Fui eu quem salvou seu emprego. A sala inteira estava em choque. Senhor Armando olhou para os papéis, depois para mim. Você fez isso? Fiz. Porque mesmo sendo chamada de burra, eu ainda me importava com ele. Eduardo estava tremendo. Me perdoa. Por favor. Perdoar? Eu vou perdoar. Mas respeito. Esse você perdeu. Senhor Armando me ofereceu o cargo de consultora permanente na empresa. Aceitei. Eduardo foi rebaixado. Não demitido, mas rebaixado. Ele precisava aprender humildade. Nos dias seguintes, ele tentou conversar comigo várias vezes. Ligações, mensagens, flores. Mas eu não cedi. Eu me mudei. Aluguei um apartamento em Pinheiros. Sozinha. Recomecei. Voltei para a área que eu amava. E sabe de uma coisa? Eu nunca me senti tão leve. Não precisei gritar, brigar ou me rebaixar. Bastou a verdade, no momento certo. Eduardo liga até hoje. Toda semana. Pedindo desculpas, querendo conversar. Mas eu bloqueei.
porque eu aprendi que respeito não se implora. Respeito se conquista. E quem não me respeitou quando eu estava servindo cafés, não merece meu respeito agora que estou numa sala de reuniões. Hoje, sou consultora em 3 empresas. Dou palestras sobre liderança feminina. E sou feliz. Sozinha, mas feliz. Porque felicidade não vem de relacionamento. Vem de você se valorizar. E eu finalmente me valorizo. Se você já foi subestimada por alguém, comenta aqui embaixo, eu me valorizo, para nunca esquecer o seu valor. Compartilha esse vídeo para outra mulher que precisa ouvir isso hoje. Deixa seu like se você acredita que inteligência feminina não deve ser subestimada. E se inscreve aqui no canal Dramas de Luxo para mais histórias reais de superação e vingança. Te vejo no próximo vídeo. E lembra sempre, nunca subestime uma mulher, especialmente uma que conhece seu próprio valor.